Livro de Jasher, do capítulo 38, os filhos de Jacó vão à guerra contra os cananitas. Ao capítulo 40, os reis de Canaã temem os filhos de Jacó e pedem paz. Capítulo 38, os filhos de Jacó vão à guerra contra os cananitas. E Uri, rei de Shiló, apareceu para ajudar Elon, e ele se aproximou de Jacó, mas Jacó usou o seu arco que estava em sua mão e com uma flecha atingiu Uri, o que lhe causou sua morte. E quando Uri, rei de Shiló, morreu, os 4 reis restantes fugiram de suas posições com o resto dos capitães, e apressaram-se para se retirarem, dizendo: nós não temos mais força com os hebreus depois de terem matado os 3 reis e seus capitães que eram mais poderosos do que nós. E quando os filhos de Jacó viram que os reis restantes se tinham retirado de seus postos, perseguiram-os, e Jacó também desceu do monte de Siquém, do lugar onde ele estava de pé, e eles foram atrás dos reis e aproximaram-se deles com os seus servos. E os reis e os capitães com o resto de seus exércitos, vendo que os filhos de Jacó se aproximavam deles, ficaram com medo de suas vidas e fugiram até que chegaram à cidade de Chazar. E os filhos de Jacó perseguiram-nos até o portão da cidade de Chazar, e fizeram um grande estrago entre os reis e seus exércitos, cerca de 4.000 homens, e enquanto eles feriam o exército dos reis, Jacó estava ocupado com seu arco, limitando-se a ferir os reis, e matou todos eles. E ele matou Paratom, rei de Chazar, no portão da cidade de Chazar, e ele depois atingiu Suzi, rei de Sartão, e Labão, rei de Betchorim, e Shabir, rei de Machnaima, e matou a todos eles com flechas, uma seta para cada um deles, e eles morreram. E os filhos de Jacó, vendo que todos os reis estavam mortos e que foram divididos e recuavam, continuaram a batalha sobre os exércitos dos reis, em frente ao portão de Chazar, e ainda feriram cerca de 400 de seus homens. E 3 homens, dos servos de Jacó, caíram nessa batalha, e quando viu Judá que 3 dos seus servos tinham morrido, pesou-lhe muito, e sua raiva ardia dentro dele contra os amorreus. E todos os homens que ficaram dos exércitos dos reis tinham muito medo por suas vidas, e correram e quebraram o portão das muralhas da cidade de Chazar, e todos eles entraram na cidade para sua segurança. E eles esconderam-se no meio da cidade de Chazar, pois a cidade de Chazar era muito grande e extensa, e quando todos esses exércitos entraram na cidade, os filhos de Jacó correram atrás deles para a cidade. E 4 homens poderosos, com experiência em combate, saíram da cidade e ficaram na entrada, com suas espadas e lanças em suas mãos, colocaram-se em frente aos filhos de Jacó, e não os deixavam entrar na cidade. E Naftali correu e com a sua espada feriu 2 deles, e cortou fora suas cabeças em um só golpe. E ele se virou para os outros 2, e eis que haviam fugido, os perseguiu, alcançou eles, os feriu e os matou. E os filhos de Jacó vieram para a cidade e observaram, e eis que havia outro muro na cidade, e procuraram o portão do muro e não conseguiram encontrá-lo, e Judá saltou por cima do topo da parede, e Simeão e Levi o seguiram, e os 3 desceram da parede para dentro da cidade. E Simeão e Levi mataram todos os homens que dirigiam para se abrigarem na cidade, e também os habitantes da cidade com suas mulheres e pequeninos, matavam a espada, e os gritos da cidade subiam ao céu. E daí Naftali saltou por cima do muro para ver o que causava o barulho de lamentação, pois os filhos de Jacó se sentiam ansiosos sobre seus irmãos, e eles ouviram os habitantes da cidade falando com lágrimas e súplicas, dizendo: tomem tudo o que possuímos na cidade e retirai-vos, apenas não nos entreguem à morte. E, quando Judá, Simeão e Levi tinham parado ferir os habitantes da cidade, eles subiram um muro e chamaram Adã e Naftali, que estavam em cima do muro, e chamaram o resto dos seus irmãos e informou-os da entrada da cidade, e todos os filhos de Jacó vieram buscar os despojos. E os filhos de Jacó tomaram o despojo da cidade de Chazar, os rebanhos e manadas, e a propriedade, e eles levaram tudo que podia ser capturado, e foram embora naquele dia da cidade. E no dia seguinte, os filhos de Jacó foram para Sartão, pois ouviram dizer que os homens de Sartão que haviam permanecido na cidade estavam agrupando para lutar com eles, por terem morto seu rei, e Sartão era uma cidade muito alta e fortificada, e tinha uma profunda muralha em torno dela.
E o pilar da muralha era de cerca de 50 côvados e sua largura de 40 côvados, e não havia lugar para um homem entrar na cidade por conta da muralha. E os filhos de Jacó vieram à muralha da cidade, e eles procuraram uma entrada nela, mas não conseguiram encontrá-la. Pois a entrada da cidade estava na parte traseira, e todo o homem que queria entrar na cidade vinha por esse caminho e dava a volta a toda a cidade, e só depois entrava na cidade. E os filhos de Jacó, vendo que não conseguiam encontrar o caminho para a cidade, sua raiva acendeu-se sobremaneira, e os habitantes da cidade, vendo que os filhos de Jacó estavam vindo para eles, tinham muito medo, pois tinham ouvido falar de sua força e o que eles tinham feito a Chazar. E os habitantes da cidade de Sartão não podiam sair aos filhos de Jacó depois de se terem agrupado na cidade para lutar contra eles, para que eles não entrassem assim na cidade. Mas quando viram que eles estavam vindo em direção deles, eles ficaram com muito medo deles, pois eles tinham ouvido falar de sua força e que eles tinham feito a Chazar. Então os habitantes de Sartão rapidamente tiraram a ponte da estrada da cidade, desde o seu lugar, antes dos filhos de Jacó chegarem, e eles a trouxeram para a cidade. E os filhos de Jacó vieram e procuraram o caminho para a cidade, e não podiam encontrá-lo, e os habitantes da cidade subiram para o topo da parede, e os filhos de Jacó estavam buscando uma entrada para a cidade. E os habitantes da cidade censuraram os filhos de Jacó do alto do muro, e os amaldiçoou, e os filhos de Jacó ouviram as injúrias, e ficaram enfurecidos, e sua raiva ardia dentro deles. E os filhos de Jacó foram provocados por eles, e todos eles se esforçaram e passaram sobre a muralha com a força de sua raiva, e através do seu poderio ultrapassaram os 40 côvados de largura da muralha. E quando eles passaram a muralha, eles estavam sob a parede da cidade. Eles encontraram todas as portas da cidade fechadas com portas de ferro. E os filhos de Jacó aproximaram-se para abrir as portas da cidade, e os habitantes não os deixavam, pois desde o topo do muro eles estavam lançando pedras e flechas sobre eles. E o número de pessoas que estavam em cima do muro era cerca de 400 homens, e quando os filhos de Jacó viram que os homens da cidade não iriam deixá-los abrir as portas da cidade, saltaram e escalaram ao topo do muro, e Judá subiu primeiro pela parte leste da cidade. E Gad e Azer subiram atrás dele pelo oeste da cidade, e Simeão e Levi pelo norte, e Dan e Ruben pelo sul. E os homens que estavam no topo da parede, os habitantes da cidade, vendo que os filhos de Jacó se iam chegando para eles, todos eles fugiram do muro, desceram para a cidade, e esconderam-se no meio da cidade. Issacar e Naftali, que permaneceram sob a parede, aproximaram-se e quebraram as portas da cidade, e acenderam um fogo às portas de ferro fundido da cidade, e todos os filhos de Jacó entraram na cidade, eles e todos os seus homens, e eles lutaram com os habitantes da cidade de Sartão, e feriram ao fio da espada, e ninguém se levantou diante deles. E cerca de 200 homens fugiram da cidade, e todos eles foram e se esconderam numa torre perto da cidade, e Judá os perseguiram até a torre e a derrubaram e caiu sobre os homens, e eles morreram. E os filhos de Jacó foram até a estrada do topo daquela torre, e eles viram, e eis que havia uma outra torre forte e alta, a uma distância da cidade, e o topo dela chegava ao céu, e os filhos de Jacó se apressaram e desceram, e foram com todos os seus homens para a torre, e a acharam cheia com cerca de 300 homens, mulheres e pequeninos. E os filhos de Jacó fizeram uma ferida grande nos homens na torre, e eles correram e fugiram. E Simeão e Levi perseguiram-nos, quando 12 homens poderosos e valentes saíram para os combater do lugar onde haviam escondido a si mesmos. E os 12 homens mantiveram uma forte batalha contra Simeão e Levi, e Simeão eles não puderam prevalecer sobre eles, e aqueles homens valentes quebraram os escudos de Simeão e Levi, e um deles atingiu a cabeça de Levi, com sua espada, e Levi apressadamente colocou a mão à sua cabeça, pois ele tinha medo da espada, e a espada atingiu sua mão, e procurava matá-lo, mas apenas um pouco da mão de Levi foi cortada. E Levi aproveitou a espada do homem valente em sua mão, e levou a força contra o homem, e com ela golpeou na cabeça do homem poderoso, e ele cortou sua cabeça.
E os 11 homens aproximaram-se para lutar com Levi, pois viram que um deles estava morto, e os filhos de Jacó lutaram, mas não puderam prevalecer sobre eles, pois aqueles homens eram muito poderosos. E os filhos de Jacó, vendo que não poderiam prevalecer sobre eles, Simeão deu um alto e enorme grito, e os 11 homens poderosos ficaram chocados ao ouvir a voz de Simeão gritando. E Judá a uma distância conhecia a voz dos gritos de Simeão e Naftali. Judá correu com seus escudos para Simeão e Levi, e encontrou-os a lutar com os homens poderosos, incapazes de prevalecer sobre eles, pois seus escudos foram quebrados. E Naftali viu que os escudos de Simeão e Levi estavam quebrados, e ele tomou 2 escudos de seus servos e os trouxe a Simeão e Levi. E Simeão, Levi e Judá no mesmo dia lutaram contra 3 dos 11 homens poderosos até a hora do pôr do sol, mas não puderam prevalecer sobre eles. Isso foi dito a Jacó, e ele estava extremamente triste, e orou ao Senhor, e ele e seu filho Naftali foram contra esses valentes. E Jacó aproximou-se e pegou no seu arco, e aproximou-se desses poderosos, e matou 3 de seus homens com o arco, e os restantes 8 viraram as costas, e eis que a guerra era travada contra eles na frente e atrás, e eles temeram muito por suas vidas, e não podiam resistir diante dos filhos de Jacó, e fugiram de diante deles. E, na fuga eles encontraram com Daezer vindo em direção a eles, e caíram sobre eles, e lutaram e mataram 2 deles, e Judá e seus irmãos correram atrás deles, e feriram o restante deles, e os mataram. E todos os filhos de Jacó voltaram e caminharam sobre a cidade, procurando encontrar todos os homens, e encontraram cerca de 20 jovens em uma caverna na cidade, e Gad e Azer feriram a todos, e Dan e Naftali descobriram o resto dos homens, que fugiram e tinham escapado da segunda torre, e feriram todos eles. E os filhos de Jacó feriram todos os habitantes da cidade de Sarton, mas as mulheres e pequeninos eles deixaram na cidade e não os mataram. E todos os moradores da cidade de Sarton eram homens poderosos, um deles iria perseguir 1000, e 2 deles não fugiam de 10.000 do resto dos homens. E os filhos de Jacó mataram todos os habitantes da cidade de Sarton ao fio da espada, nenhum homem prosperou contra eles, e eles deixaram as mulheres na cidade. E os filhos de Jacó tomaram todo o despojo da cidade, e capturaram o que eles desejavam, e eles levaram rebanhos e manadas e propriedade da cidade. E os filhos de Jacó fizeram a Sarton e seus habitantes, como haviam feito para Chazar e seus habitantes, e eles tornaram e se retiraram. Capítulo 39 Os filhos de Jacó destroem cidades de Canaã e matam seus habitantes. E quando os filhos de Jacó saíram da cidade de Sarton, eles tinham percorrido cerca de 200 côvados quando se encontraram com os habitantes de Tapnash vindo na direção deles, para lutar com eles, porque eles tinham ferido a seu rei de Tapnash e todos os seus homens. Então, todos os que restaram na cidade de Tapnash saiu para lutar com os filhos de Jacó, e eles pensaram em devolver o saque e os despojos que tinha capturado na cidade de Chazar e Sarton. E o resto dos homens de Tapnash lutou com os filhos de Jacó naquele lugar, e os filhos de Jacó feriram-nos, e eles fugiram, e eles os perseguiram até a cidade de Asbelã, e todos eles caíram diante dos filhos de Jacó. E os filhos de Jacó voltaram e vieram a Tapnash, para tirar o despojo dos de Tapnash, e quando eles vieram para Tapnash, ouviram que o povo de Asbelã tinha ido ao encontro deles para salvar o despojo de seus irmãos, e os filhos de Jacó deixaram 10 de seus homens em Tapnash para saquear a cidade, e saíram em direção às pessoas de Asbelã. E os homens de Asbelã saíram com suas esposas para lutar com os filhos de Jacó, pois suas esposas eram experientes em batalha, e eles saíram, cerca de 400 homens e mulheres. E todos os filhos de Jacó gritaram em alta voz, e todos eles correram para os habitantes de Asbelã, e com uma grande voz e tremenda. E os habitantes de Asbelã ouviram o barulho dos gritos dos filhos de Jacó, e seus rugidos como o ruído de leões e como o bramido do mar e suas ondas. E medo e terror possuíram seus corações por conta dos filhos de Jacó, e eles ficaram com muito medo deles, e eles recuaram e fugiram de diante deles para a cidade, e os filhos de Jacó perseguiram-nos até a porta da cidade, e vieram sobre eles na cidade.
E os filhos de Jacó lutaram com eles na cidade, e todas as suas mulheres estavam envolvidas e atirando contra os filhos de Jacó, e o combate foi muito grave entre eles, durante todo o dia até a noite. E os filhos de Jacó não puderam prevalecer sobre eles, e os filhos de Jacó quase pereceram na batalha, e os filhos de Jacó clamaram ao Senhor e foram prevalecendo até a noite, e os filhos de Jacó feriram todos os moradores de Arbelã ao fio da espada, homens, mulheres e pequeninos. E também o restante das pessoas que fugiram de Sartão, os filhos de Jacó feriram em Arbelã, e os filhos de Jacó fizeram de Arbelã e Tapnach como tinham feito a Chazar e Sartão, e quando as mulheres viram que todos os homens estavam mortos, elas foram para cima dos telhados da cidade e feriram os filhos de Jacó, atirando pedras como chuva. E os filhos de Jacó se apressaram e entraram na cidade e cercaram todas as mulheres e as feriram ao fio da espada, e os filhos de Jacó capturou todo o despojo, rebanhos, manadas e gado. E os filhos de Jacó fizeram a Machnaima como haviam feito para Tapnach, para Chazar e Shiló, e eles voltaram de lá e foram embora. E no quinto dia os filhos de Jacó ouviram que o povo de Gaás se reunira para batalhar contra eles, porque eles tinham matado o seu rei e os seus capitães, pois havia 14 capitães, na cidade de Gaás, e os filhos de Jacó tinham matado todos eles na primeira batalha. E os filhos de Jacó, que cingiram nesse dia de suas armas de guerra, e eles marcharam para a batalha contra os habitantes de Gaás, e em Gaás havia um povo forte e poderoso de pessoas dos amorreus, e Gaás era a cidade mais forte e melhor fortificada de todas as cidades dos amorreus, e tinha 3 paredes. E os filhos de Jacó vieram a Gaás e encontraram as portas da cidade bloqueadas e cerca de 500 homens em pé na parte superior da parede exterior, e a maior parte, um povo numeroso como a areia na praia do mar, estavam emboscados para os filhos de Jacó de fora da cidade, na parte traseira da mesma. E os filhos de Jacó aproximou-se para abrir as portas da cidade. Eis que aqueles que estavam na emboscada na parte de trás da cidade saíram de seus lugares e rodearam os filhos de Jacó. E os filhos de Jacó foram envolvidos entre o povo de Gaás, e a batalha estava à sua frente e atrás, e todos os homens que estavam em cima do muro estavam lançando a partir da parede sobre eles flechas e pedras. E Judá, vendo que os homens de Gaás estavam ficando muito pesados para eles, deram um mais penetrante e tremendo grito, e todos os homens de Gaás ficaram aterrorizados com a voz de grito de Judá, e os homens caíram do muro com seu grito poderoso, e todos aqueles que estavam dentro e fora da cidade ficaram com muito medo por suas vidas. E os filhos de Jacó ainda chegaram perto de quebrar as portas da cidade, quando os homens de Gaás atiraram pedras e flechas sobre eles a partir do topo da parede, e os fez fugir do portão. E os filhos de Jacó se voltaram contra os homens de Gaás que estavam com eles fora da cidade, e os feriram terrivelmente, como bater contra cabaças, e não puderam resistir contra os filhos de Jacó, pois o medo e terror se apoderou deles com o grito de Judá. E os filhos de Jacó mataram todos os homens que estavam fora da cidade, e os filhos de Jacó ainda se aproximaram para efetuar uma entrada para a cidade, e lutarem debaixo os muros da cidade, mas eles não conseguiram, pois todos os habitantes de Gaás que permaneceram na cidade haviam cercado as paredes de Gaás em todas as direções, de modo que os filhos de Jacó não foram capazes de se aproximar da cidade para lutar. E quando os filhos de Jacó se chegavam a um canto a lutar sob a parede, os habitantes de Gaás atiravam flechas e pedras sobre eles como pancadas de chuva, e eles fugiam de debaixo da parede. E o povo de Gaás que estava em cima do muro, vendo que os filhos de Jacó não podiam prevalecer contra ele sob a parede, provocaram os filhos de Jacó, com estas palavras, dizendo: Qual é o problema com vocês na batalha que você não conseguem prevalecer? Vocês podem então fazer a poderosa cidade de Gaás e seus habitantes como vocês fizeram as outras cidades dos amorreus, que não eram tão poderosas. Certamente, contra os mais fracos entre nós, vocês fizeram essas coisas, e os mataram na entrada da cidade, pois ficaram sem força quando eles foram aterrorizados com o som de vossos gritos. E agora vocês, então, são incapazes de lutar neste lugar.
certamente que aqui vocês morrerão todos, e nós iremos vingar a causa daquelas cidades que vocês fizeram em resíduos. E os habitantes de Gaás muito difamaram os filhos de Jacó e injuriado-los com seus deuses, continuaram a lançar flechas e pedras sobre eles a partir da parede. E Judá e seus irmãos ouviram as palavras dos habitantes de Gaás e sua raiva aumentava, e Judá estava com ciúmes de seu Deus neste assunto, e ele gritou e disse: Senhor, ajuda-nos, envia ajuda para nós e nossos irmãos. E ele correu à distância com toda a sua força, com a sua espada desembainhada na mão, e ele saltou do chão e pelo poder da sua força, subiu na parede, e sua espada caiu de sua mão. E Judá gritou contra a parede, e todos os homens que estavam em cima do muro estavam aterrorizados, e alguns deles caíram do muro para dentro da cidade e morreram, e aqueles que ainda estavam na parede, quando viram a força de Judá, eles ficaram com muito medo por suas vidas e fugiram para dentro da cidade. E alguns foram encorajados a lutar com Judá sobre o muro, e chegaram perto para matar ele quando viram que não havia espada na mão de Judá, e eles queriam expulsá-lo da parede para seus irmãos, e 20 homens da cidade vieram para ajudá-los, e eles tendo cercado Judá, todos gritaram contra ele, e se aproximaram dele com espadas desembainhadas, e aterrorizado Judá, gritou para seus irmãos da parede. E Jacó e seus filhos pegou no arco sob a parede, e feriram 3 dos homens que estavam sobre a parte superior da parede, e Judá continuou a chorar e ele exclamou: Ó Senhor, ajuda-nos, Senhor, livrai-nos, e ele gritou em alta voz contra a parede, e o grito foi ouvido a uma grande distância. E após esse choro novamente ele tornou a gritar, e todos os homens que cercaram Judá sobre o topo da parede estavam aterrorizados, e cada um jogou sua espada ao som dos gritos de Judá e seu tremor, e fugiram. E Judá tomou as espadas que tinham caído de suas mãos, e Judá pelejou com eles e matou 20 de seus homens sobre a parede. E cerca de 80 homens e mulheres ainda subiram um muro da cidade, e todos eles cercaram Judá, e o Senhor provocou o temor de Judá em seus corações, e foram incapazes de aproximar-se dele. E Jacó e todos os que estavam com ele pegaram o arco por debaixo da parede, e feriram 10 homens sobre o muro, e eles caíram abaixo da parede, diante de Jacó e seus filhos. E o povo sobre a parede, vendo que 20 de seus homens haviam caído, ainda correram para Judá, com as espadas desembainhadas, mas não podiam aproximar-se dele, pois estavam apavorados com a força de Judá. E um dos seus homens valentes, cujo nome era Arud, aproximou-se para atacar Judá na cabeça com sua espada, quando Judá apressadamente colocou seu escudo sobre sua cabeça para a proteger, e a espada bateu nele e foi dividido em 2. E este homem poderoso, depois de ter atingido Judá, fugiu para salvar sua vida com medo de Judá, e seus pés escorregaram na parede e ele caiu entre os filhos de Jacó, que estavam embaixo da parede, e os filhos de Jacó o feriram na cabeça e o mataram. E Judá estava ferido do golpe do homem poderoso, e Judá tinha quase morrera. E Judá gritou contra a parede devido à dor produzida pelo golpe, e quando o ouviu, a sua raiva ardeu dentro dele, e ele também se levantou e, tomando distância, correu e saltou do chão e escalou na parede animado com sua força e ira. E quando Dan chegou ao topo do muro próximo a Judá, todos os homens que ficaram contra Judá sobre o muro fugiram, e eles foram até a segunda muralha, e eles atiraram flechas e pedras sobre Dan e Judá da segunda parede, e esforçaram-se para retirá-los da parede. E as flechas e pedras atingiram Dan e Judá e quase morreram no muro, e onde quer que Dan e Judá fugissem da parede, eles eram atacados com flechas e pedras a partir da segunda parede. E Jacó e seus filhos ainda estavam na entrada da cidade, embaixo da primeira parede, e eles não foram capazes de usar o arco contra os habitantes da cidade, já que não podiam ser vistos por eles, estando sobre a segunda parede. E Dan e Judá, quando não podiam mais suportar as pedras e flechas que caíram sobre eles da segunda parede, ambos saltaram sobre a segunda parede perto das pessoas da cidade, e quando as pessoas da cidade que estavam sobre a segunda parede viram que Dan e Judá tinham chegado a eles sobre a segunda parede, todos eles gritaram e desceram abaixo entre as paredes.
E Jacó e seus filhos ouviram o barulho dos gritos do povo da cidade, e eles ainda estavam na entrada da cidade, e eles estavam ansiosos por Dan e Judá, que não mais foram vistos por eles, estando sobre a segunda parede. E Naftali subiu, animado com seu poder e ira, e saltou sobre o primeiro muro para ver o que causava o barulho de gritos que ouvia na cidade. Issacar e Zebulon aproximaram-se para quebrar as portas da cidade, abriram as portas da cidade e vieram para a cidade. E Naftali saltou da primeira parede para a segunda, e veio para ajudar seus irmãos, e os habitantes de Gaás que estavam em cima do muro, vendo Naftali, um terceiro que vinha para ajudar seus irmãos, todos eles fugiram e desceram para a cidade, e Jacó, e todos os seus filhos e todos os seus homens servos vieram até a cidade e a eles. E Judá e Dan e Naftali desceram do muro para a cidade e perseguiram os habitantes da cidade, e Simeão e Levi estavam de fora da cidade e não sabiam que o portão fora aberto, e saíram de lá para a parede e desceram aos seus irmãos na cidade. E os habitantes da cidade tinham descido para a cidade, e os filhos de Jacó chegaram-se a eles de diferentes direções, e a batalha apertou contra eles de frente e por trás deles, e os filhos de Jacó os feriram terrivelmente, e mataram cerca de 20.000 deles, homens e mulheres, e nenhum deles pode levantar-se contra os filhos de Jacó. E o sangue fluiu em abundância na cidade, e foi como um riacho de água, e o sangue fluiu como um riacho para a parte externa da cidade, e chegou ao deserto de Beth-chorim. E o povo de Beth-chorim viu à distância o sangue a fluir a partir da cidade de Gaash, e cerca de 70 homens de entre eles correram para ver o sangue, e eles vieram para o lugar onde o sangue estava. E eles seguiram a trilha de sangue e chegaram à parede da cidade de Gaash, e viram o fluxo de sangue da cidade, e ouviram a voz de choro dos habitantes de Gaash, pois isso subiu ao céu, e o sangue continuava a fluir abundantemente como um riacho de água. E todos os filhos de Jacó continuavam ferindo os habitantes de Gaash, e estavam envolvidos em exterminá-los até a noite, cerca de 20.000 homens e mulheres, e as pessoas de Chorim disseram: certamente este é o trabalho dos hebreus, pois eles ainda estão levando a guerra a todas as cidades dos amorreus. E essas pessoas se apressaram e correram para Beth-chorim, e cada um tomou suas armas de guerra, e gritaram para todos os habitantes da Beth-chorim, e também de Girt, para tomarem suas armas de guerra para irem lutar com os filhos de Jacó. E quando os filhos de Jacó tinham terminado de ferir os habitantes de Gaash, eles caminharam sobre a cidade, para retirar todo o morto, e chegando na parte mais interna da cidade e mais adiante, eles se encontraram com 3 homens muito poderosos, e não havia espada nas suas mãos. E os filhos de Jacó vieram até o lugar onde eles estavam, e os homens poderosos correram deles, e um deles tomou Zebulon, pois viu que ele era um rapaz jovem de baixa estatura, e com sua força arrastou-o pelo chão. E Jacó correu para ele com sua espada e o feriu abaixo de seus lombos com a espada, e cortou-o em 2, e o corpo caiu sobre Zebulon. E o segundo abordou e empurrou Jacó para o chão, e Jacó virou-se para ele e gritou, enquanto Simeão e Levi correram e feriram-no sobre os quadris com a espada e derrubaram-o no chão. E o homem poderoso se levantou do chão com ira e animado de poder, e Judá veio sobre ele antes de ele ter ficado de pé, e atingiu-o na cabeça com a espada, e sua cabeça foi dividida e ele morreu. E o terceiro homem poderoso, vendo que seus companheiros foram mortos, correu dos filhos de Jacó, e os filhos de Jacó o perseguiram na cidade, e enquanto o homem poderoso fugia, ele encontrou uma das espadas dos habitantes da cidade, e ele pegou e virou-se para os filhos de Jacó e lutou contra eles com aquela espada. E o homem poderoso correu para Judá, para golpeá-lo na cabeça com a espada, e não havia escudo na mão de Judá, e quando ele foi com o objetivo de atingi-lo, Naftali às pressas tomou o seu escudo e colocou sobre a cabeça de Judá, e a espada do homem poderoso atingiu o escudo de Naftali e Judá escapou da espada. E Simeão e Levi correram sobre o homem poderoso, com suas espadas e investiram com força contra ele com as suas espadas, e as 2 espadas entraram no corpo do homem poderoso e foi dividido em 2. E os filhos de Jacó feriram os 3 homens poderosos dessa vez, juntamente com todos os habitantes de Gaás, e o dia estava prestes a cair.
E os filhos de Jacó percorreram Gaás e tomaram todo o despojo da cidade, até os pequenos e as mulheres que não morreram, e os filhos de Jacó fizeram a Gaás como eles tinham feito a Sarton e Shiló. Capítulo 40 Os reis de Canaã temem os filhos de Jacó e pedem paz. E os filhos de Jacó tomaram todo o despojo de Gaás, e saíram da cidade à noite. Eles estavam marchando através da fortaleza de Bet-Chorim, e os habitantes de Bet-Chorim estavam indo para o castelo para encontrá-los, e naquela noite os filhos de Jacó lutaram com os habitantes de Bet-Chorim, no castelo de Bet-Chorim. E todos os habitantes da Bet-Chorim eram homens poderosos, um deles não fugia diante de 1000 homens, e eles lutaram nessa noite no castelo, e seus gritos eram ouvidos longe naquela noite, e a terra tremeu com seus gritos. E todos os filhos de Jacó temiam esses homens, pois eles não estavam acostumados a lutar no escuro, e eles ficaram muito confundidos, e os filhos de Jacó clamaram ao Senhor, dizendo: Ajuda-nos, Senhor, livra-nos para que não morramos pelas mãos desses homens incircuncisos. E o Senhor ouviu a voz dos filhos de Jacó, e o Senhor causou grande terror e confusão para espantar as pessoas de Bet-Chorim, e lutaram entre si, uns com os outros, na escuridão da noite, e feriram-se uns aos outros em grande número. E os filhos de Jacó, sabendo que o Senhor trouxe um espírito de perversidade entre aqueles homens, e que eles lutaram, cada homem com seu próximo, saíram de entre as bandas do povo de Bet-Chorim e se afastaram pela descida do castelo de Bet-Chorim, a uma boa distância, e ficaram em segurança com seus jovens aquela noite. E o povo de Bet-Chorim lutou toda a noite, cada homem com seu irmão, e o outro com seu próximo, e eles gritaram em todas as direções sobre o castelo, e seu clamor foi ouvido à distância, e toda a terra tremeu em sua voz, pois eles eram poderosos, acima de todos os povos da terra. E todos os habitantes e reis das cidades dos cananeus, os heteus, os amorreus, os heveus e todos de Canaã, e também os estavam do outro lado do Jordão, ouviram o barulho da gritaria naquela noite. E eles disseram: Certamente, estas são as batalhas dos hebreus, que estão lutando contra as 7 cidades, que vieram a eles, e quem pode estar contra os hebreus? E todos os habitantes das cidades dos cananeus, e todos aqueles que estavam no outro lado do Jordão, tinham muito medo dos filhos de Jacó, pois disseram: Eis aqui o mesmo será a nós como foi feito a essas cidades, pois quem pode estar contra a sua poderosa força? E os gritos dos Bet-Chorim eram muito grandes naquela noite, e continuaram a aumentar, e feriram-se uns aos outros até de manhã, e muitos deles foram mortos. E amanhã apareceu, os filhos de Jacó levantaram-se de madrugada e foram até o castelo, e feriram aqueles que restaram dos Bet-Chorim de uma forma terrível, e todos foram mortos no castelo. E o 6º dia todos os habitantes de Canaã viram à distância todas as pessoas de Bet-Chorim mortas no castelo de Bet-Chorim, espalhadas como carcaças de cordeiros e cabritos. E os filhos de Jacó levaram todo o despojo que tinha capturado a partir de Gaás e foram para Bet-Chorim, e encontraram a cidade cheia de pessoas como a areia do mar, e eles lutaram com elas, e os filhos de Jacó as feriram até anoitecer. E os filhos de Jacó fizeram a Bet-Chorim como haviam feito para Gaás e Tapnach, e como haviam feito a Chazar, a Sarton e Shiló. E os filhos de Jacó levaram consigo os despojos de Bet-Chorim e todo o seu despojo das cidades, e nesse dia eles regressaram para casa, a Siquém. E os filhos de Jacó chegaram a casa, a cidade de Siquém, e eles permaneceram na cidade e descansaram da guerra, e passaram ali a noite toda. E todos os seus servos, juntamente com todo o seu despojo que haviam tomado das cidades, deixaram fora da cidade, e não entraram na cidade, pois disseram: Porventura pode haver ainda mais luta contra nós, e eles podem vir a assediar-nos em Siquém. E Jacó e seus filhos e os seus homens permaneceram naquela e no dia seguinte na parte do campo que Jacó havia comprado de Amor por 5 siclos, e tudo o que eles tinham capturado estava com eles. E todo o montante que os filhos de Jacó haviam capturado estava na parte do campo, imensa como areia na praia do mar. E os habitantes da terra os observavam de longe, e todos os habitantes da terra estavam com medo dos filhos de Jacó, que tinham feito tal coisa que nenhum rei, desde os dias antigos, tinha feito algo semelhante.
E os 7 reis dos cananeus resolveram fazer a paz com os filhos de Jacó, pois eles estavam com muito medo por suas vidas, por causa dos filhos de Jacó. E naquele dia, sendo o 7º dia, Jafia rei de Hebron falou secretamente ao rei de Ai, e ao rei de Gibeão, e ao rei de Salém, e ao rei de Adulão, e ao rei de Laquis, e ao rei de Chazar, e para todos os reis que estavam sob sua sujeição, dizendo: Subam comigo, e vinde a mim para que possamos ir para os filhos de Jacó, e eu vou fazer paz com eles, e formar um tratado com eles, senão todas as suas terras serão destruídas pelas espadas dos filhos de Jacó, como fizeram a Siquém, e as cidades ao redor, como vocês já ouviram falar. E, quando vocês vierem a mim, não venham com muitos homens, mas que cada rei traga seus 3 capitães das cabeças, e cada capitão traga 3 de seus oficiais. E venha todos para Hebron, e vamos juntos aos filhos de Jacó, e suplicar-lhes que eles façam um tratado de paz com a gente. E todos os reis fizeram como o rei de Hebron tinha dito, pois todos eles estavam sob seu conselho e comando, e todos os reis de Canaã se juntaram para ir para os filhos de Jacó, para fazer a paz com eles, e os filhos de Jacó voltaram e foram para a parte do campo que estava em Siquém, pois não confiavam nos reis da terra. E os filhos de Jacó voltaram e permaneceram na parte do campo durante 10 dias, e ninguém veio para fazer guerra com eles. E quando os filhos de Jacó viram que não havia aparência de guerra, todos eles partiram e foram para a cidade de Siquém, e os filhos de Jacó permaneceram em Siquém. E ao final de 40 dias, todos os reis dos amorreus decidiram partir de todos os seus lugares e chegaram a Hebron, a Jafia, rei de Hebron. E o número de reis que vieram a Hebron, a fazer a paz com os filhos de Jacó, foi de 21 reis, e o número de capitães que vieram com eles foi 69, e seus homens eram 189, e todos esses reis e seus homens descansaram no monte Hebron. E o rei de Hebron saiu com seus 3 capitães e 9 homens, e estes reis resolveram ir aos filhos de Jacó para fazer a paz. E disse ao rei de Hebron: Vai tu diante de nós com os teus homens, e fala por nós aos filhos de Jacó, e nós iremos de te confirmarei as tuas palavras, e o rei de Hebron assim fez. E os filhos de Jacó souberam que todos os reis de Canaã se tinham reunido e descansavam em Hebron, e os filhos de Jacó enviaram 4 de seus servos como espiões, dizendo: Vão, e espiem esses reis, pesquisem e analisem os seus homens se são muitos ou poucos, e se eles são de número reduzido e voltem. E os servos de Jacó foram secretamente a estes reis, e fizeram o que os filhos de Jacó lhes ordenaram. E nesse dia eles voltaram para os filhos de Jacó, e disseram eles: Nós fomos a esses reis, e eles são poucos em número, e nós os contamos todos, e eis que são 288, reis e homens. E os filhos de Jacó disseram: São poucos em número, portanto, nem todos iremos a eles. E de manhã os filhos de Jacó levantaram-se e escolheram 62 de seus homens, e 10 dos filhos de Jacó foram com eles, e eles se cingiram de suas armas de guerra, porque diziam: Eles estão vindo para fazer a guerra com a gente, pois não sabiam que eles estavam vindo para fazer paz com eles. E os filhos de Jacó com os seus servos foram para o portão de Siquém, para diante daqueles reis, e seu pai Jacó estava com eles. E, quando chegaram diante deles, eis que o rei de Hebron e seus 3 capitães e 9 homens com ele estavam vindo ao longo da estrada para os filhos de Jacó, e os filhos de Jacó levantaram os olhos e viram à distância Jafia, rei de Hebron, com seus capitães, vindo em direção a eles, e os filhos de Jacó mantiveram a sua posição na porta de Siquém, e não prosseguiram. E o rei de Hebron continuou a avançar, ele e seus capitães, até que chegou perto dos filhos de Jacó, e ele e seus capitães se inclinaram para eles no chão. O rei de Hebron estava sentado com seus capitães diante de Jacó. E os filhos de Jacó lhe disseram: O que se abateu sobre ti, ó rei de Hebron? Por que decidiste tu vir a nós neste dia? O que queres reclamar de nós? E o rei de Hebron disse: Jacó, peço-te, meu senhor, todos os reis dos cananeus querem neste dia vir fazer paz contigo. E os filhos de Jacó ouviram as palavras do rei de Hebron, e eles não aceitaram a sua proposta, pois os filhos de Jacó não tinham fé nele, pois imaginavam que o rei de Hebron tinha falado enganosamente a eles.
E o rei de Hebrom sabia pelas palavras dos filhos de Jacó, que não acreditaram em suas palavras, e o rei de Hebrom aproximou-se mais perto de Jacó, e disse-lhe: Rogo-te, meu senhor, para que tenhas a certeza de que todos esses reis vieram a ti pacificamente, que atentes que eles não vêm com todos os seus homens, nem que eles trazem suas armas de guerra com eles, pois eles vieram para buscar a paz do meu senhor e seus filhos. E os filhos de Jacó responderam ao rei de Hebrom, dizendo: Manda a todos estes reis, se tu falas verdade para nós, que venham sozinhos diante de nós desarmados, e iremos então saber que eles buscam a paz de nós. E Jafia, rei de Hebrom, enviou um dos seus homens para os reis, e todos eles vieram diante dos filhos de Jacó, e inclinaram-se para o chão, e estes reis sentaram-se diante de Jacó e seus filhos, e falaram-lhes, dizendo: Ouvimos tudo o que vocês fizeram aos reis dos amorreus, com vossa espada e braço muito forte, de modo que nenhum homem pode ficar de pé diante de vocês, e nós estávamos com medo de vocês por causa de nossas vidas, para que não se abata sobre nós como aconteceu a eles. Assim, nós viemos a vos para formar um tratado de paz entre nós, e agora, portanto, haja entre nós uma aliança de paz e de verdade, em que vocês não vão se meter com a gente, na medida em que nós não interferiremos com vocês. E os filhos de Jacó souberam que eles tinham realmente vindo para buscar a paz com eles, e os filhos de Jacó ouviram-os, e fizeram uma aliança com eles. E os filhos de Jacó juraram-lhes que eles não iriam se meter com eles, e todos os reis dos cananeus juraram também a eles, e os filhos de Jacó os fizeram tributários daquele dia em diante. E depois disso todos os chefes destes reis vieram com seus homens diante de Jacó, com presentes em suas mãos para Jacó e seus filhos, e inclinou-se a ele para o chão. E estes reis então exortaram os filhos de Jacó e pediram-lhes para devolverem todo o seu despojo que tinha capturado das 7 cidades dos amorreus, e os filhos de Jacó assim fizeram, e eles devolveram tudo que tinha capturado as mulheres, os pequeninos, o gado e todo o seu despojo que tinha tomado, e eles mandaram, e eles foram embora cada um à sua cidade. E todos estes reis curvaram-se novamente para os filhos de Jacó, e eles enviaram-lhes ou trouxeram-lhes muitos presentes naqueles dias, e os filhos de Jacó despediram esses reis e os seus homens, e eles se foram pacificamente para longe deles, para suas cidades, e os filhos de Jacó também voltaram para sua casa, a Siquém. E houve paz daquele dia em diante entre os filhos de Jacó e os reis dos cananeus, até que os filhos de Israel vieram a herdar a terra de Canaã.